Abra aí a sua Bíblia, Evangelho de Lucas, capítulo 15. Imagina o seguinte: você é treinador de futebol, você é o treinador. As mulheres também podem se incluir nessa. Você é o treinador de futebol do seu time. Final da Champions League, maior campeonato de futebol do mundo. Seu jogador perde um pênalti. Segundo tempo. O jogo continua 0-0. 47 do segundo tempo tem outro pênalti. Você manda ele bater? O que você faria? Ou então, algo mais próximo aqui da gente. Você tem um negócio, você está tentando fechar o maior contrato que já apareceu para a sua empresa. Você dá a responsabilidade à pessoa da equipe de vendas, que na semana passada afastou um cliente excelente por incompetência dela. Você faria isso? O cliente foi embora e saiu dizendo assim: estou indo embora e não quero nada por causa desse seu funcionário aí. Na outra semana parece um negócio assim enorme. Você dá a ela essa oportunidade? Qual é a sua relação com segundas oportunidades? Como que você se relaciona com isso? Quando alguém erra com você, quando alguém lhe faz algum mal, quando alguém causa a você alguma decepção, como que você continua se relacionando com essa pessoa? Você oferece perdão mediante arrependimento? Você permite a pessoa se retratar, consertar o que ela fez de errado? Você abre a possibilidade para que a relação de vocês continue? O que você faz? Por outro lado, quando é você o ofensor, você busca novas oportunidades. Quando você é o ofensor, você se esforça para que novas oportunidades sejam oferecidas a você. Você já parou para pensar o que aconteceria com você se Deus não lhe oferecesse novas oportunidades? O que seria de mim, de você, de todos nós, se Deus, todos os dias, não nos oferecesse novas responsabilidades, novas oportunidades? Hoje nós vamos começar a estudar um texto que fala de uma história bíblica que, dentre tantas outras verdades, nos mostra que o Deus das Escrituras é o Deus que oferece segundas oportunidades. Está aí, Lucas, capítulo 15. Vamos ler toda a história a partir do verso 11. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhe repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome,
e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali, desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças, chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saído, porém, o pai procurava conciliá-lo, mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Vamos orar. Ó Deus, quando iniciamos hoje a exposição desta extraordinária e impactante parábola de Jesus, que o Senhor nos dê, nesses próximos domingos, o privilégio de aprendermos da Tua palavra, de ouvirmos a Tua voz, de sermos confrontados, consolados pelas Sagradas Escrituras. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Talvez não exista nenhum discurso proferido por Jesus que seja tão famoso como essa parábola aqui. Difícil lembrar de algum outro texto que seja tão famoso como a parábola do filho pródigo. Esse texto ele tem servido de base para milhares de sermões proferidos ao longo da história. Existem alguns textos bíblicos que o pastor, quando vai estudar para pregar, tem dificuldade de achar material. Esse aqui, a dificuldade é de você separar qual o melhor material no meio de tanta coisa. É impressionante a quantidade de livros escritos sobre esse texto, de mensagens pregadas sobre esse assunto. Quando você pega lá um comentário bíblico sobre essa história, é impressionante a quantidade de verdades que nós encontramos aqui.
Esse texto tem servido para abençoar, consolar, confrontar a vida de milhões e milhões de pessoas. E isso acontece provavelmente por duas razões. Primeiro, porque o texto, como nós vamos ver aqui, ele tem inúmeras lições, inúmeras aplicações. Nós vamos pregar aqui pelo menos 14 sermões nesse texto aqui, pelo menos. Ainda não terminei. É inacreditável quantas lições nós temos aqui. Então esse é um dos motivos pelos quais esse texto é tão famoso, é tão pregado. O outro motivo é porque todos nós, todos os seres humanos, se identificam com algum dos personagens dessa história. De alguma maneira, nós nos vemos retratados nessa parábola. Nós nos vemos aqui, então ela nos fala de uma forma impressionante. Como nós temos visto ao longo desses últimos domingos, Jesus está aqui no capítulo 15 contando algumas histórias. A do filho pródigo é a terceira dessas histórias. Primeiro nós vimos sobre a ovelha perdida, depois sobre a moeda perdida, e agora Jesus fala dos filhos perdidos. Como nós vamos ver, não é apenas o mais novo que vai embora que está perdido. O mais velho também está perdido, só que dentro de casa. Então, as três histórias possuem algo em comum. Elas nos falam de encontrar algo perdido. As duas primeiras histórias demonstram até onde as pessoas vão, até onde as pessoas são capazes de ir para encontrar valores perdidos. E a lição principal dessas duas histórias contadas por Jesus, antes da história do filho pródigo, é sobre a alegria de encontrar algo que estava dado como perdido. Depois dessas duas parábolas, Jesus então conta a história do filho pródigo. E a gente fica a perguntar por que ela é acrescentada. Por que um homem agora no lugar de uma ovelha e no lugar de uma moeda? Qual o motivo pelo qual Jesus enfatiza novamente, conta novamente uma história parecida? As duas primeiras histórias, elas vão enfatizar a atividade de Deus, a ação divina. E elas não dizem nada acerca da ação, da reação, da condição do pecador. Já a parábola do filho pródigo nos mostra a reação do ser humano diante do amor incondicional do Senhor. É por isso que ela é acrescentada. Ela se divide em três partes, em três sessões. Os personagens são apresentados logo no início aí. Você vê no verso 11 que Jesus começa a história dizendo: um homem tinha 2 filhos. São os personagens da história. E com o desenrolar, o foco vai mudando de um personagem para o outro. O filho mais novo é o foco logo no início aqui da parábola, do verso 12 até o verso 20, é ele que está recebendo ali o olhar, o holofote. A partir então da metade da história, do verso 20 até o verso 24, o pai recebe a ação ou a atenção principal. E aí, caminhando para o fim, do verso 25 até o final, até o verso 31, 32, os holofotes são direcionados ali para o filho mais velho. Conforme Jesus vai desenvolvendo o relato, o foco vai sendo alterado. E aquela pessoa que entra em contato com a história pela primeira vez, você não vai se lembrar disso, né? Quando você entrou em contato pela primeira vez
essa história. Mas se você for em algum país onde o evangelho é proibido e você se encontrar com alguém ali que não conhece as escrituras e você contar para essa pessoa a parábola do filho pródigo, essa pessoa é incapaz de imaginar o final. Porque no início da parábola, o filho mais jovem parece o vilão da história. Parece o bandido da história. Mas na parte final, o irmão mais velho é desmascarado como verdadeiro vilão. E o desfecho é surpreendente. Antes de entrar no texto, a gente precisa lembrar o que está acontecendo aqui. Para que essa parábola ganhe ainda mais sentido nas nossas mentes, nós precisamos lembrar qual é o contexto no qual Jesus conta essa história. O que está acontecendo aqui em Lucas 15? Jesus está caminhando para Jerusalém. Ou seja, são os últimos meses de vida de Jesus. Muito em breve, ele vai chegar em Jerusalém e ele vai se oferecer ali como sacrifício a Deus pelo pecado, vai morrer na cruz e no domingo ele vai ressuscitar, realizando então a nossa redenção. Se ele está a poucos meses da cruz, nós já temos aqui quase 3 anos de ministério. Ao longo desse tempo, Jesus está pregando, curando, ministrando, falando às pessoas do reino de Deus. E ao longo desse processo, Jesus vai desenvolvendo alguns inimigos implacáveis. À medida que ele vai pregando, curando, abençoando pessoas, a liderança religiosa de Israel começa a acompanhá-lo e começa a tentar destruí-lo. Escribas e fariseus, homens altamente influentes nas sinagogas que existiam ali. Homens legalistas, corruptos, hipócritas, imorais, extremamente hostis a Jesus Cristo. E não eram poucas as pessoas que escutavam, que obedeciam a esses homens, ou seja, eles têm uma influência enorme sobre o povo. E o ressentimento que esses homens, escribas e fariseus, têm para com Jesus, se deve ao fato de que Jesus, à medida que ele ia desenvolvendo o ministério dele, Jesus confrontava diretamente a hipocrisia desses homens. Não foram poucas as vezes que Jesus os chamou de hipócritas, sepulcros caiados, guia de cegos. Os rótulos que Jesus foi colocando na liderança religiosa de Israel não eram lá politicamente corretos. Jesus ainda dizia: vocês não sabem nada de Bíblia, vocês não sabem nada de Escritura, da vontade de Deus. Vocês não conhecem o Deus das Escrituras. E o fato é que vocês estão na mesma situação dos gentios, caminhando para o inferno, espiritualmente perdidos. Jesus vai dizer para a liderança: vocês não são convertidos, e se não mudarem de vida, vocês farão parte do julgamento de Deus. Você já imaginou alguém chegar aqui na igreja e falar assim: pastor Davi, o senhor não é crente não? Fica meio zangado. Aquele pessoal lá ficou zangado, porque Jesus disse: vocês não sabem nada de relação com Deus. Obviamente que aqueles homens não suportaram ouvir essas coisas. Embora Jesus proferisse essas sentenças com compaixão, com misericórdia, com graça, ainda assim, aqueles homens odiaram a Jesus. E eles tentaram se vingar. E no desejo deles de se vingar, eles inventaram a pior coisa
que poderiam acerca do Filho de Deus. Se você voltar um pouquinho só às páginas da sua Bíblia, você vai ver que eles disseram que Jesus fazia as coisas que fazia, falava as coisas que falava pelo poder de Satanás. Eles disseram, esse homem aí, ao invés de representar Deus, ele é um representante do próprio diabo. O poder que ele tem vem do inferno. E eles começam a espalhar essa notícia no meio do povo. E fizeram isso das mais diversas maneiras. E uma das formas deles dizerem ao povo que Jesus fazia o que fazia pelo poder de Satanás, que Jesus era um enviado de Satanás, uma das maneiras deles dizer isso ao povo, qual é? Está aí no verso 2. Ele recebe pecadores e come com eles. Percebeu a astúcia? Eles dizem para o povo, olha com quem que Jesus se mistura, olha com quem que ele se associa. Ele não está vinculado com as pessoas da igreja, do povo de Deus. Ele anda com pessoas dirigidas por Satanás. Ele se associa com publicanos, com prostitutas, com criminosos, com pecadores da mais baixa categoria. Foi mais uma maneira que esses homens encontraram de desacreditar Jesus. Afinal de contas, eles não tinham como negar os milagres. Os milagres estavam ali. Eram evidentes. O poder de Cristo era manifesto e visível. As pessoas de fato ficavam curadas. Os pães foram multiplicados. Os homens saíam da sepultura. A liderança religiosa se reúne e diz, não tem como negar. Lázaro estava morto, 4 dias. A alma já tinha ido embora. Está andando aí nas ruas. Está postando coisa no Instagram, Lázaro, estou vivo. Não tem como negar, ele está aí. O que eles fizeram? Diante de tantas coisas sobrenaturais, eles disseram, o poder dele não vem dos céus, o poder dele vem do inferno. Ele é instrumento de Satanás. E tudo que eles precisavam para provar a sua tese foi dado a eles pelo próprio Jesus. Por quê? Porque Jesus se associava com pessoas impuras, que segundo a religião eram homens e mulheres que estavam debaixo da influência de Satanás. Então Jesus violou não apenas as tradições do judaísmo, não apenas lá os costumes da religião judaica. Jesus não apenas despreza a maneira como aqueles homens guardavam o sábado. Jesus faz aquilo que é impensável. Ele vai se associar com pessoas impuras. Esse é o contexto do capítulo 15. Qual é o contexto? Jesus, diante da acusação dos fariseus, ele precisa dar uma resposta ao povo. E a resposta que ele dá para essa acusação de que ele se vinculava a pessoas pecaminosas, qual é? Ele diz, eu me associo com eles pelo fato de que eu vim buscar e salvar aqueles que estão perdidos. É por isso. Esse é o motivo. Essa é a verdade das 2 primeiras parábolas. E esse princípio está novamente enfatizado nessa terceira parábola. Eu vim buscar e salvar o que está perdido. É por isso que ele conta essas 3 histórias. Primeiro da ovelha perdida, depois da moeda perdida, e agora então ele conta a história da recuperação de um filho perdido. Só que a história do filho perdido, diferentemente das 2 anteriores, ela vai enfatizar
a importância do arrependimento. As duas outras histórias já tinham tocado nesse ponto. Se você olhar aí, e eu peço que você faça isso, no verso 7, depois no verso 10, Jesus fala sobre arrependimento, sobre a necessidade de arrependimento. Agora, na história do filho pródigo, Jesus vai desenvolver a doutrina do arrependimento. Ele vai nos ensinar o que significa arrependimento. Então, as duas primeiras histórias enfatizam o Deus que busca, aquele que encontra, aquele que se alegra. A terceira história não olha tanto o lado divino. Tem um enfoque maior no lado humano. Pecado, arrependimento, recuperação, rejeição, são temas que Jesus vai trabalhar aqui ao longo da história do filho pródigo. Irmãos, nós estamos diante de uma história dramática e extremamente comovente. Como disse há pouco, uma quantidade absurda de ensinamentos. Vocês verão quantas coisas nós vamos aprender com essa história. E uma das principais, que é o meu único ponto hoje, é a verdade de que Deus possibilita novos começos. Em Deus existe a oportunidade de um novo começo. O nosso Deus é um Deus de segundas oportunidades. Isso é o que pecadores mais desejam. Isso é o que pecadores mais anseiam. Quando nós olhamos para as mensagens pregadas por Jesus, para as parábolas contadas por Jesus, nós vemos esse ingrediente de oportunidade a despeito dos erros. E isso irritava os fariseus absurdamente. Aqueles homens, quando paravam para ouvir Jesus, eles não suportavam as mensagens cheias de oportunidade de Jesus. Porque para eles, Jesus não tinha que ficar oferecendo chance para gente irrecuperável. Para eles, essas pessoas deveriam ser completamente ignoradas. Mas Jesus insiste, Jesus persiste, Jesus fala com essas pessoas, e isso irritava aqueles homens profundamente. O que nós temos aqui? Mais uma história, onde Jesus conta de um menino que faz tudo errado, e ainda assim é recebido novamente como filho. Não apenas ele é recebido, mas ele é recebido com uma grande festa. O irmão desse rapaz, que sempre fez tudo certinho, ele não quer que o pai receba o filho de jeito nenhum. Depois de tudo que ele fez, como que o Senhor recebe ele de novo? É a atitude semelhante a de quem? Dos fariseus. Fariseus legalistas que pensam assim. Porque na cabeça da liderança religiosa de Jerusalém, os pecadores não mereciam nada que fossem condenados para o inferno. Assim como na cabeça do irmão mais velho, o mais novo não merecia ser membro da família novamente. Na cabeça do mais velho, depois do que fez, o irmão não merecia anel, festa, roupa, novilho cevado, ele não merecia novas oportunidades. Ele que continuasse lá com os porcos. Quem mandou
pegar a herança, ir embora e desperdiçar tudo da forma que desperdiçou. No máximo, o que o senhor, pai, deveria fazer era aceitar a oferta dele. Ele não falou que queria ser um empregado? Então o senhor o trate como empregado. No máximo, o que o senhor tem que fazer é isso. Mas não. Essa história nos ensina que no reino de Deus sempre existe a possibilidade de um novo começo. Mesmo para aquelas pessoas que aos olhos humanos não tem mais esperança para elas. Porque quando a gente olha para essa história, quando nós formos analisar esses detalhes, nós vamos ver que não podia existir um caso pior que o desse menino. Não tinha como. Não existe quadro mais desesperador do que esse rapaz que vai embora. Num país distante, no meio dos porcos, sem dinheiro, sem amigo, sem esperança, miserável, abandonado, chegou ao fim de si mesmo. Chegou ali, ultrapassou, na verdade, os limites da degradação. Ele caiu tanto que não podia descer mais. Não existe um quadro humano mais desolador que a desse rapaz aqui. Jesus conta uma história onde ele coloca aquele personagem no pior, no mais desesperador dos quadros. E aí Jesus diz, até ele pode recomeçar. O nome dessa notícia, de uma pessoa que chega ao fundo e recomeça. O nome dessa história, dessa verdade de alguém que chega no pior, mas pode recomeçar. O nome disso o que é? Evangelho. Evangelho, boas novas. Essa é a mensagem que aqueles homens não suportavam. Essa é a mensagem que ofendia aqueles homens. Essa é a surpreendente mensagem do Evangelho. Qual? Sempre existe a possibilidade de retorno. Sempre existe. Então, qual é uma das principais mensagens dessa parábola? Que Deus está pronto para receber você. Não importa onde você foi capaz de chegar. O que essa história aqui nos ensina é que Deus, gratuitamente, Ele perdoa e declara justa aquela pessoa que chegou em lugares inacreditáveis. E Jesus vai demonstrar essa verdade de uma maneira comovente, porque Ele usa um drama familiar e transforma esse drama em poesia do amor de Deus. Quando a gente lê essa história, a gente fica se perguntando: será que existe na Bíblia alguma história com palavras mais comoventes do que a história do filho pródigo? Comentá-las parece quase desnecessário. Porque a história, ela nos ensina, ela nos mostra em letras garrafais o infinito amor de Deus vindo na direção de pecadores. Essa história nos ensina o quão disposto Jesus se mostra em receber todo aquele que vem a Ele. Essa história é a minha história, é a sua história.
Quantas vezes, irmãos, quantas vezes nós nos afastamos do Senhor? Mas Ele, em amor e graça, está sempre pronto a nos receber. O nosso Deus é o Deus das segundas oportunidades. Todos nós aqui, eu acho, conhecemos a história do profeta Jonas. Uma história incrível, que tem inúmeras lições. E uma das principais lições do livro de Jonas pode passar despercebida de muita gente. Talvez você nunca tenha percebido essa história lá de Jonas. Eu queria que você abrisse lá para a gente dar uma olhada. Livro de Jonas. Capítulo 3. Você deve se lembrar. Jonas recebeu uma ordem de Deus. Vai lá em Nínive e prega para aquele pessoal lá. Jonas diz assim: não vou não. Tomara que morra todo mundo. Odeio eles. O preconceito, a raiva, o impede de ir àquele lugar. E Jonas faz exatamente o contrário do que Deus mandou ele fazer. E a partir daquele momento, dá tudo errado. Tempestade, navio quase naufragando, pertences sendo lançados ao mar. Teve um prejuízo enorme aquele pessoal lá. Jonas é lançado no mar. 3 dias no ventre do peixe. Pensou que ia morrer. Deu tudo errado na vida de Jonas. Aí olha como que começa o capítulo 3. Veio a palavra do Senhor pela segunda vez a Jonas. E disse: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Se você observar, é o mesmo verso, idêntico do capítulo 1, verso 2. Capítulo 1, verso 2, capítulo 3, verso 2, versos idênticos. Veio a palavra do Senhor pela segunda vez a Jonas. O que está acontecendo aqui, gente? Deus deu a Jonas uma segunda chance. É como se nada tivesse mudado para Deus, desde o momento que Ele o chamou. É como se o santo e justo Deus estivesse escolhendo esquecer o pecado da desobediência e tivesse arremessado esse pecado de Jonas lá nas profundezas do mar, onde nenhum peixe conseguiria engolir e vomitar mais tarde. Às vezes nós podemos aprender muito sobre o que a Bíblia não diz. A gente aprende principalmente com o que a Bíblia diz, mas às vezes a gente aprende com aquilo que a Bíblia não diz. Se você olhar na história de Jonas, você vai ver que mesmo que a história não nos diga se alguma vez Jonas confessou ali o seu mau procedimento, o fato é que Deus oferece novamente a Jonas o seu chamado e a sua missão. Deus não o relembra dos seus erros passados. As palavras divinas para Jonas não têm nenhum tipo de reprovação.
Não existe aqui na fala do Senhor nenhum indício de que Deus tenha pensado algo do tipo: acho que eu vou me arrepender. Eu acho que eu vou me arrepender de chamar ele de novo. Não tem isso aqui. Só diz assim: veio a palavra do Senhor pela segunda vez a Jonas, dizendo: vai fazer. Irmãos, muitos relacionamentos, muitas relações se desfazem por causa de ressentimento, de amargura, que fica aqui, guardado no nosso coração. A pessoa fala com você, você fala com ela, aí você fica pensando assim: você me feriu, quero nada com você. Você não devia ter feito aquilo comigo. E fica ali, você me decepcionou. Quem vive alimentando esse tipo de sentimento nunca vai se relacionar novamente com outra pessoa. Nunca mais. Quando nós alimentamos ressentimentos, nós imputamos os pecados das pessoas contra elas mesmas. E não perdoamos. Quem nos diz isso é o apóstolo Paulo. Não vou pedir para você abrir, mas vou pedir para você prestar atenção. Quando Paulo escreve aos crentes de Corinto, ele diz assim: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Sabe o que Paulo diz agora? Não imputando aos homens as suas transgressões. Quando Deus comissiona Jonas pela segunda vez, Deus está mostrando que ele tem uma obra para ser feita lá em Nínive, mas ele também tem uma obra para ser feita em Jonas. Não é só Nínive que precisa ouvir Deus, Jonas também precisa. Pela segunda vez veio a palavra do Senhor a Jonas. O que é isso? Uma nova oportunidade. A parábola do filho pródigo, ela tem muitas lições. E talvez uma das principais lições qual é? O nosso Deus é um Deus de novas oportunidades. Talvez a gente não seja assim, mas o nosso Deus é. Talvez nós tenhamos essa dificuldade, mas o nosso Deus não tem. E o que a parábola nos chama a fazer é aprender com o Senhor, é aprender com Deus e oferecer também novas oportunidades. Nós precisamos, todos nós precisamos de segundas oportunidades, seja oferecendo, seja pedindo. Não é só oferecer, não, é pedir também. Ai de nós, se não nos fossem oferecidas segundas oportunidades. Ai de nós, se não oferecêssemos segundas oportunidades. Nenhuma relação dá certo sem novas oportunidades. Qual casamento que se sustenta sem novas oportunidades?
Que em nossas relações novas oportunidades sejam oferecidas e recebidas. Que em nossas relações haja espaço para o reencontro, para o perdão, para a reconciliação, para a reconstrução. Deus tem oferecido a você novas oportunidades. Agradeça e não perca a oportunidade oferecida. Porque como nós vamos ver aqui, tem um garoto aqui que ele agarra a nova oportunidade oferecida de todo o seu coração. Mas tem outro garoto que, diante da oportunidade oferecida, a Bíblia diz assim, ele não queria entrar. E a parábola acaba com ele do lado de fora da festa. Ele que estava dentro, quando acaba a história, está do lado de fora. É uma das histórias mais tristes, a desse menino. Tudo por quê? Porque ele não se arrependeu. O mais novo, ele chega dizendo, meu pai, eu pequei contra o céu, diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, me trata como um dos teus trabalhadores, eu sei o que eu fiz e que eu não mereço nada. Completamente arrependido, humilde, a ele foi dada uma nova oportunidade. O outro está lá fazendo biquinho, zangadinho do lado de fora. O pai chega e oferece a ele uma nova oportunidade e diz, filho, para com isso. Tudo que é meu é teu. Mas era preciso que nós nos alegrássemos, porque o teu irmão estava morto, reviveu, perdido, achado. Pode voltar para a festa, eu vou ficar aqui. Que Deus nos ajude, irmãos. Que Deus nos dê graça diante dessas verdades que vamos ouvir aqui. Hoje a gente fez só uma visão panorâmica da história. Domingo que vem a gente vai entrar no texto propriamente dito. Deus nos ajude diante das oportunidades que Ele tem nos oferecido. Jamais esqueçamos que Ele recebe pecadores. Não é assim que começa a história? Esse homem recebe pecadores. Eles estavam certos. A acusação deles é verdadeira. Jesus recebe pecadores. Se você é um pecador, saiba que Jesus está pronto a recebê-lo. Se você é um pecador, aqui é o seu lugar. Um pecador arrependido, que deseja abandonar os seus pecados. Uma vez uma mulher fez a seguinte oração, e com ela eu encerro: ó Deus, das segundas oportunidades e dos novos começos, aqui estou eu, mais uma vez. Que Deus nos ajude e que essa história possa trazer consolo aos nossos corações. Que essa história possa trazer alento, ânimo, esperança. Eu preciso voltar a essa história sempre e lembrar que o meu Deus é o Deus que está sempre me oferecendo novas oportunidades. Vamos orar.
Senhor, louvamos o teu nome, pelo Deus bondoso que tu és, generoso, gracioso. Ó Deus, nesse exato momento em que falo com o Senhor, neste exato momento em que estou aqui orando, quantas mães aqui estão lembrando dos seus filhos e filhas? Quantas esposas estão lembrando dos seus maridos? Quantos amigos podem se lembrar, quantos homens que aqui estão podem se lembrar nesse momento dos seus amigos, que um dia estiveram aqui entre nós? Pessoas que já caminharam no teu reino, pessoas que já trilharam o caminho da fé, mas que hoje estão numa terra distante, comendo alfarrobas, no meio dos porcos, vivendo uma vida imunda, longe do Senhor, longe da casa do Pai. Ó Deus, nós queremos nos unir a essas mães, a esses pais, a esses cônjuges. Nós queremos nos unir a todos que aqui estão e que nesse momento lembram de alguém que precisam de uma nova oportunidade. Ó Deus, traga-os de volta. Traga-os de volta. O teu poder, a tua graça, a tua misericórdia sejam aquilo a atuar na mente e no coração deles, talvez nesse instante, Senhor. Onde quer que estejam, que o Senhor os busque assim como aquele pastor buscou aquela ovelha perdida. Assim como aquela mulher foi até o fim e não se cansou em achar aquela moeda perdida. Ó Deus, traz aqueles que são teus. E pedimos que aqueles que são nossos também sejam teus, para que eles possam receber essas oportunidades e se arrependerem dos seus maus caminhos, dos seus pecados e retornar para o Senhor. Ouça, Senhor, a nossa oração, é o nosso pedido e é o nosso desejo, em nome de Jesus.